Olá, eu sou o Igor Maciel e esse é o JC para Ouvir Análise. A gente está aqui de segunda a sexta-feira analisando os principais assuntos de cada dia para você, principalmente na área de política, sempre na área de política aqui no JC para Ouvir. Eu vou hoje trazer a avaliação do governo Lula, a aprovação do governo Lula, pesquisa Quest que foi foi realizada esta semana, até o final de semana, de 13 a 17 de agosto foi a coleta e a divulgação aconteceu nesta quarta-feira. Ainda vem mais pesquisa por aí, tem mais pesquisa na quinta e na sexta-feira, mas hoje a gente trata especificamente da aprovação do governo Lula, que manteve aquela tendência de melhora. A aprovação do governo Lula está melhorando. Como é que está melhorando? Ele ainda é mais desaprovado do que aprovado, é verdade, mas ele tinha 56% de desaprovação lá no início do ano, março de 2025, 56% de desaprovação, subiu para 57% em maio e depois disso começou a cair. Em julho ele já apresentou 53% e agora 51%. É uma queda consistente que vem sendo mostrada nessa pesquisa Genial Quest. A aprovação, que era de 40% em maio de 2025, passou para 43% em julho e agora é de 46%. Então está subindo 3 pontos percentuais a cada pesquisa, mantendo essa tendência. Quando a gente olha para o gráfico é como se fosse um jacaré fechando a boca. O jacaré, ao invés de estar abrindo a boca, ele está fechando a boca. Mostra que se continuar desse jeito, se a tendência se mantiver, a gente vai ter uma desaprovação menor do que a aprovação, talvez já nas próximas pesquisas. Agora, isso tem alguns recortes que são importantes. Por exemplo, lá no mês de julho, porque em julho foi quando a Quest anunciou que ia começar a fazer essa pesquisa mês a mês. Antes era de 2 em 2 meses, agora todo mês tem uma pesquisa Genial Quest. E essa pesquisa mostrava em julho uma queda já na desaprovação de Lula no Sudeste. Todo mundo ficou tentando entender o que é que aconteceu. Foi Trump. O tarifaço de Trump fez com que foi anunciado exatamente poucos dias antes da pesquisa, da coleta da última pesquisa de julho. E aí o tarifaço acabou fazendo com que a desaprovação de Lula caísse e a aprovação subisse. Ele melhorou no Sudeste, melhorou bastante. Até maio, você tinha 64% dos habitantes ali, dos eleitores no Sudeste, dizendo que desaprovavam o governo Lula. E a aprovação era de 32%. Agora, lá o jacaré está fechando a boca também. Do mesmo jeito que acontece no plano nacional. Você tem de 64% em julho, já caiu para 56%. Foi exatamente quando o Trump anunciou que ia taxar o Brasil em 50%. E agora continuou caindo, mas já num patamar menor, caiu de 56% para 55% a desaprovação. Então, aqueles que desaprovam o governo Lula estão em menor número, em uma proporção menor agora. Os que aprovam eram 32% em maio, em julho passou para 40% e agora segue subindo para 42% de aprovação. Tem uma coisa que chamou a atenção na pesquisa de julho, que era o seguinte: no Nordeste, Lula, apesar de ter melhorado no Sudeste, ele não melhorava no Nordeste. Ele já tem uma aprovação mais alta do que uma desaprovação por lá, mas ele não melhorava na pesquisa de julho. Isso chamou a atenção, ele estava com 54% de aprovação, caiu para 53%, oscilou para 53%. 44% de desaprovação, continuou com 44%, isso até julho. E aí ficou, a tarifa de Trump funcionou para melhorar a avaliação de Lula no Sudeste e não no Nordeste? Pois é. É porque acontece um fenômeno que é o seguinte: no Sudeste os habitantes têm acesso e eles buscam informação com mais velocidade, com mais rapidez. Então a informação chega mais rápido para os habitantes do Sudeste, que se informam mais, leem mais jornais, acompanham rádio e se informam de forma geral mesmo, pela televisão também. Isso, eles têm acesso a essas informações e a reação acontece primeiro por lá. Lá na pesquisa de julho eu dizia, olha, quando isso vai chegar no Nordeste somente lá para frente, na próxima pesquisa. E aconteceu realmente. A aprovação de Lula, que estava em 53%, agora foi para 60% no Nordeste.
E a desaprovação, que era de 44%, caiu para 37%. Outros estados, outras regiões também chamam a atenção. No Sul, o Sul manteve a desaprovação, que sempre foi muito alta e continua alta, era 61%, continua em 61%, mas a aprovação subiu de 35% para 38%. No Centro-Oeste, e isso é uma surpresa, é bem interessante, porque o Centro-Oeste é aquela região ali do agro, é uma região que inclui Goiás e Mato Grosso e que muita gente acredita, e o Norte também, né? E muita gente acredita que ali é bem bolsonarista. Realmente é, mas você tem uma melhora no quadro para o Lula. Ele tinha 55% de desaprovação e agora esse número caiu para 53%. A aprovação era de 40% e subiu para 44%. Quando você olha para o gráfico do Centro-Oeste, a boca do jacaré também está fechando. Outro, para confirmar esse dado de que a tarifa do Trump, ela chega, as informações sobre a tarifa, elas chegam depois, na pesquisa de julho, você tinha 66% da população dos entrevistados dizendo que já tinham conhecimento da carta de Trump a Lula, avisando das taxas de 50% sobre o Brasil. Agora esse número subiu para 84%. Então 66% as pessoas que tomaram a informação, tiveram a informação primeiro, esse número subiu para 84% agora. É uma melhoria grande, mas não é somente por causa da tarifa de Trump, tá? Essa melhoria que segue agora, ela tem a ver também com a inflação dos alimentos. Na economia, quando você tem na pesquisa Quest a pergunta se o preço dos alimentos nos mercados subiu ou caiu no último mês, a resposta das pessoas é a seguinte: em julho você tinha 76% dos entrevistados dizendo subiu bastante e vinha realmente subindo. Agora esse número caiu para 60%, então são 16 pontos percentuais a menos. O número de pessoas que dizem que os preços no supermercado caiu era 8%, agora é 18%. E 20% dizem que ficou igual. Esse número era de 12%, agora é de 20%, dizendo que ficou igual. Então, 38% dizendo que ou caiu ou ficou igual e 60% dizendo que subiu. Os números ainda não são bons, mas são muito melhores. Para quem estava no fundo do poço, qualquer metro que você sobe já é sobrevivência. Então, para o Lula, isso é muito importante e mostra uma tendência também. E é uma tendência que vai de acordo com os números da inflação. O Fernando Castilho, que é colunista do JC, colunista de economia, a coluna JC Negócios no JC, estava dizendo, inclusive, essa semana, que a inflação dos alimentos realmente está caindo. As pessoas estão percebendo isso. A inflação dos alimentos realmente está caindo. E isso faz com que a aprovação de Lula melhore também entre aqueles que são mais pobres. Isso é interessante. Entre aqueles que são mais pobres, a avaliação de Lula também está melhorando bastante. Já não era tão ruim, mas está melhorando bastante agora nessa faixa que é a faixa da renda familiar. Até 2 salários mínimos, o Lula tinha uma aprovação de 46% na pesquisa de julho e agora essa aprovação foi para 55%. Então é um crescimento de 9 pontos percentuais entre aqueles que aprovavam o governo Lula na pesquisa de julho e os que aprovam agora nessa pesquisa de agosto, de 46% para 55%. Aqueles que desaprovam, entre os que ganham até 2 salários mínimos, repetindo, vai de 49%, caiu para 40%. Entre 2 e 5 salários mínimos, a desaprovação subiu um pouco, de 52% para 54%, a desaprovação. Mas a aprovação também subiu de 43% para 44%, ainda tem essa distância. Entre os mais ricos, né, aqueles que têm mais de 5 salários mínimos de renda por mês, a desaprovação, que sempre foi alta, chegou a 64%, agora é de 60%. A aprovação, que já chegou lá embaixo a 34%, agora é de 39%. A aprovação entre aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos, aqueles
mais ricos, e aí entra também a tarifa de Trump. Mas entre os mais pobres, esse crescimento significativo é realmente definido por causa da queda no preço dos alimentos. A inflação dos alimentos está diminuindo. Se conseguir manter esse equilíbrio na economia em relação aos alimentos, Lula vai ter uma base muito forte para a eleição de 2026. Tem pesquisa ainda quinta-feira e sexta-feira, tem pesquisa eleitoral, vai fazer uma comparação do Lula com outros possíveis candidatos em 2026, isso vai ser divulgado, essa pesquisa, na quinta-feira, e na sexta-feira tem pesquisa em Pernambuco, tá? Avaliando a governadora Raquel Lira e o cenário eleitoral para 2026 em Pernambuco. Valeu, um grande abraço, JC para ouvir. Análise está aqui no ar, sempre de segunda a sexta-feira. Tchau!